Olá, queridos. Começamos mais um Em Paralelo com a Torá. Shavuot Tov. Parashá Shmini, oitavo. O oitavo dia depois da construção do Mishkan iniciado. O dia que está pronto. O dia que o fogo do Criador se manifesta no Mishkan para receber os sacrifícios, os korbanot. Na Parashá que o Criador ensina o nosso povo e o povo o que é kasher e o que não é kasher. O que pode e o que não pode comer. Identificar de forma visual, com os recursos que naquela época se tinha, como perceber se o animal tinha o sistema digestivo adequado para o corpo humano receber. Então vamos falar um pouquinho sobre esse ensinamento do Criador que está na Torá há milhares de anos e trazer em paralelo para a nossa vida. Naquela época, o sistema científico mais avançado que a gente tinha era a Torá. Ali, o Criador ajudou o povo a identificar que o mamífero que, uma vez ingerido pela boca, com o princípio de alimentar, com o princípio de trazer bem ao corpo, precisava ter a pata 100% fendida no meio, como boi e não como camelo, e também ser ruminante. Duas observações visuais, fáceis de identificar, e que permitiriam que o povo se alimentasse sem estar fazendo nenhum tipo de curto-circuito espiritual. Se trouxermos em paralelo com os nossos dias de hoje e pegarmos os estudos já conhecidos pela ciência, pela biologia animal, nós vamos perceber que o sistema digestório desses animais é um sistema que permite que a digestão, a assimilação, o processamento seja total. O que significa que se a gente ingere um tipo de carne que pode ser kasher, mesmo que eventualmente ela não tenha sido abatida no formato kasherut, comprada de um lugar que seja confiável como kasherut, mas nós sabemos que tem animais que, mesmo que respeitassem algum processo kasherut, numa ousadia de alguém, não seriam kasher. Não seriam kasher, primeiro porque na Torá, em Shmini, já começa a se falar o que pode, o que não pode, o que é kasher e o que não é kasher. Mas também porque se você ingere um tipo de alimento que o sistema digestivo ou digestório é diferente do humano, significa que a assimilação daquilo pelo corpo não vai ser total. Você não vai conseguir fazer a digestão completa, as fases de separação, de mastigação, de absorção de proteínas, do que aquilo tem de te trazer.
E o que a Torá ensina para a gente, o que o Criador ensina para a gente, através dessa porção, é primeiro que assim como o maná brotava todos os dias para o que era necessário para cada dia, e na sexta-feira brotava em dobro para cobrir o Shabat, e essa foi a primeira leitura que se ouviu falar de Shabat na Torá, é quando o Criador diz ao nosso povo no deserto que no sétimo dia ele deve guardar, por isso ele pode colher em dobro. Mas nos outros, só precisava colher a quantidade certa. Primeiro, pela crença de que o Criador ia prover sempre, todos os dias, o bastante. E a outra é a certeza de ingerir aquilo que é necessário para alimentar o corpo. Não mais. E de ingerir o que é bom, o que faz bem para o corpo, o que faz bem para essa morada que a nossa alma habita enquanto nós estamos aqui no nosso processo de correção. Nós já sabemos, pelo que nós estudamos, pelas nossas origens, um pouco pelos nossos bate-papos, que o motivo pelo qual a gente está nesse mundo é para melhorar. É para cada dia fazer uma porção melhor de nós mesmos. Eu não preciso ser melhor que o outro. Eu não preciso ser melhor do que alguém. Eu preciso ser melhor do que eu mesmo. Um bom motivo é acreditar nisso. E uma boa forma é ingerir coisas que façam bem para o meu corpo, numa quantidade que eu precise para me alimentar, para repor as minhas vitaminas, os meus sais minerais, as ordens químicas que o meu corpo precisa para ficar bem. E também assim foi explicado sobre o peixe, sobre as aves. Naquele momento, o Criador disse de forma simples, com a sua grandiosidade, como devemos ser, por maior que sejamos grandes, competentes, tenhamos títulos, devemos ser simples. Ele nos ensina de que forma simples podemos identificar aquilo que é bom e aquilo que não é bom para a gente. Uma vez que a ciência levaria tempos para descobrir algumas coisas que sabemos hoje, que é que algumas coisas que comemos faz bem para o corpo e outras não. Além desse ensinamento valiosíssimo que a porção de Shmini, número 8, ensina para a gente, a porção de Shmini, que vai falar sobre o sacrifício, tem mais 2 pontos extremamente interessantes. O primeiro dele é, toda vez que nós rezamos o Ana Bekor, ele tem 7 linhas. Ana Bekor Gedolat Emineha Tatir Serorá, Kabel Hinat Ameha Sagveno Tahareno Norá, Nagi Bordo Sheia Rodeha Kevavat Shamrem, Barhem Taharem Rahamei Tzidkatecha Tamid Golem, Hasin Kadosh Berav Tuvchana Eladatecha, Yahid Gelem Hapenez Ochrei Kedushatecha, Shavateinu Kabelu Shmat Sakateinu Yodecha Talomot. Depois dessas 7, a primeira que fala sobre amor incondicional, a segunda que fala sobre fechar os portões da negatividade, a terceira que fala sobre conectar com o nosso estado embrionário, a quarta que fala sobre ter certeza, a quinta que fala sobre abrir a mente e os olhos para o 6º sentido, a sexta que fala sobre
apressar a revelação da Torá e da Cabalá na nossa época. E a sétima, que fala de renovação. Depois, assim como Shema Israel, a gente fala uma oitava frase, baixinha, com a voz mais branda. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Honrar a morada eterna do Criador. A oitava linha, ela é o sacramento de todo o ensinamento. Ela é como se fosse, a gente diz o amém e alguém fala assim seja. O número 8, muitas vezes pode ser interpretado, como ensinam muitos cabalistas, sobre o resumo, um apanhado de algo que vai se renovar eternamente. E daí o seu formato numeral similar ao desenho do infinito. Nessa porção, vemos um momento de grande tristeza e um grande ensinamento. Depois de manifestado a energia do Criador sobre o fogo que vinha do céu sobre o Mishkan, os 2 filhos mais velhos de Aron, Nadav e Avio, entram e acendem um incenso em oferenda, e 4 raios de fogo entram pelas narinas dos 2 e queimam eles por dentro, tirando as suas vidas, mas sem afetar o corpo por fora. Aron, Haz Veshalom, que Deus não permita, perdeu os seus 2 filhos. E naquele momento, ele recebe uma instrução do Criador, que até então falava com ele através de Moisés, seu irmão, diretamente. E a instrução é: nada de tristeza, nada de luto, sem cortes, sem barbas podadas. Imagina você chegar para uma pessoa que perdeu um ente querido, longe de todos nós, Haz Veshalom, e dizer: não fica triste, não é momento para tristeza. Deus não permita, imagina alguém que perdeu um filho. Agora o que perdeu os 2 filhos mais velhos. Suas 2 naturais sucessões fulminadas por dentro. E Aron consegue estar num nível de espiritualidade, de conexão com o Criador, tamanha que consegue superar aquela tragédia supostamente na sua vida e continuar na função de Cohen, na função de sacerdote, a seguir os ordenamentos do Mishkan. E o que a Torá quer nos ensinar com isso? Primeiro, vamos falar um pouco sobre o que os mais sábios cabalistas falam sobre por que
Nadav e Avihu adentraram o templo para fazer uma oferenda do incenso, nesse momento próximo de Pessah, de algo que deveria acontecer no momento de Yom Kippur, de Rosh Hashanah, nos Yamim Noraim. O que acontece é que o nível de conexão mental deles, de alegria, era tamanha que eles estavam à frente daquele momento. Eles podiam ver mais do que os outros. E eles queriam celebrar mais, eles queriam dizer para o Criador que a alegria deles era ainda maior do que aqueles que estavam vendo a chama do Mishkan. E eles são queimados no nível de alma, porque naquele momento a alma deles ascende a um nível próximo do Criador, de onde de fato eles possam ajudar, como nós cremos, aqueles que ficam. Mas caminhando em paralelo com a Torá, o que a gente precisa entender dessa mensagem de não ter luto diante de algo absurdamente triste é que não o luto, mas as dificuldades do nosso dia a dia, os nossos desafios, a guerra que estamos enfrentando contra a ignorância principalmente, contra a farsa de interesses nada religiosos, mas travestidos de um formato de uma guerra religiosa, mas até mesmo a dificuldade mais simples do dia a dia, um trânsito, falhar alguma coisa, não ter alguma coisa, algo que não deu certo, uma discussão, uma briga. O que a Torá ensina para a gente é que por menor ou maior que seja o nosso momento de desafio, de tristeza, se a gente lembrar que o fogo do Criador está sempre presente, tudo vai ficar mais fácil. É aquela máxima que a gente já ouviu aí muitas vezes falar, que às vezes uma pessoa fala assim, fulano teve sorte, e o outro fala, nunca foi sorte, sempre foi Deus, sempre foi o Criador. Essas são palavras simples, mas que traduzem que a todo momento o Criador é presente. Em todo momento, em todo lugar, em toda situação, em todo momento de alegria, em todo momento de tristeza, em toda superação, em toda adversidade, em toda dúvida, em toda clareza, em todo amor, e em todo ódio. No amor, onde ele se manifesta trazendo leveza para a gente pelo bom sentimento. No ódio, onde o nosso ego briga para afastar a luz e o Criador se manifesta presente, afastando a escuridão. Caminhar ao lado do Criador, caminhar em paralelo com as palavras, com os ordenamentos, as orientações, os sinais e as mensagens do Criador, foi, é e sempre será o grande segredo para que o nosso caminho seja próspero. Caminhar com o Criador
é caminhar em paralelo com a Torá. Shavua Tov, tenha uma excelente semana, que as bênçãos do Criador sejam 8, sejam infinitas, mas que a maior delas seja a bênção do Criador em nos ajudar a seguir em frente, superar qualquer dificuldade e honrarmos o privilégio de sermos gratos através das nossas ações com tudo o que temos. Uma boa semana. Excelente, excelente, excelente porção, excelente mensagem. Talvez uma das melhores. Shavua Tov.